Agora. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de resolução de exercícios de direito empresarial da Banca VUNESP. Terceira aula, resolução, exercícios, VUNESP. Para quem for fazer Alagoas, aplicar-se-á a Alagoas. Mas o concurso de São Paulo também está aí, para sair a qualquer momento, né? Exercícios VUNESP. Ótimo! Terceira aula de resolução de exercícios VUNESP. Então, estamos no módulo empresarial. Módulo empresarial. Módulo empresarial. Ó, eu disse no início, quando a gente começou a nossa preparação, eu falei exatamente, em uma dessas aulas aí, eu disse que nós teríamos 45 aulas de notarial em Alagoas, 45 notarial, porque não era 10 no edital. E eu falei, não vai ser assim, porque esse não é o padrão da banca. 45 notarial. Então tem gente que está estudando processo civil, processo penal e penal como se fosse um 10º. Isso é absolutamente equivocado. 45 notarial, 15 civil, quanto já temos? 60. Administrativo, constitucional, administrativo 10, constitucional 10, já temos 80. Empresarial 6, tributário 6. Empresarial 6, 6. Aqui você já fez 92 pontos. 92 pontos. Aqui você já fez 60. Se você dominar administrativo e constitucional, para quem já estuda há mais tempo, essas matérias são relativamente fáceis. Administrativo e constitucional é como se fosse obrigatório. Se você já tem que ir para uma prova já sabendo essas matérias. 10 mais 10, mais o tributário, 26 mais 60, 86. Você já entra garantindo 86 pontos, hein? Com esse método de só estudar, por exemplo, o notarial e o direito civil, você já ganha 60 pontos. Vamos lá. A respeito do estabelecimento. A respeito do estabelecimento. Então, eu vou pedir aos senhores que tenham em mãos o Código Civil, e aí os senhores vão, por favor, o direito da empresa, sociedade limitada, do gerente dos prepostos da sociedade, do registro do nome, do estabelecimento, título 3, a partir do artigo 1142. Estabelecimento, vamos aí às regras do estabelecimento. O estabelecimento tem uma natureza jurídica de universalidade. Não é uma universalidade de direito, mas é uma universidade, não é uma de fato, mas é uma universidade de direito. O artigo 1142 traz a definição, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária, ou ERELI, claro, né? Porque depois do código é que nós tivemos a figura do a outra pessoa que exerce a atividade empresária, o ERELI. O estabelecimento é composto tanto de material, daquilo que é material, como aquilo que não é material, né? E ele pode compreender ponto empresarial ou ponto de negócio, é a sede, aquele local. Geralmente o pessoal pensa em estabelecimento como o local, mas esse nome, esse local da atividade empresária é o ponto ou ponto de negócios, ponto empresarial ou ponto de negócios, né? Então, o estabelecimento empresarial é o complexo de bens organizado para o exercício da empresa. Ele contém o ponto, ele contém, né, tanto o que é corpóreo, né, quanto aquilo que é incorpóreo, né? Natureza jurídica do estabelecimento empresarial, teoria. Prevalece a teoria universalista, não é universalidade de direito, eu estou pensando na herança, é a universalidade
de bens, né? Universalidade pode ser de fato ou de direito. De acordo com o artigo 90, universalidade de fato é pluralidade de bens singulares pertinente a uma mesma pessoa. Os juristas consideram o estabelecimento empresarial como universalidade de fato, não universalidade de direito, né? E ele, como universalidade de fato, ele pode ser objeto unitário de negócio jurídico, né? E esse contrato de venda do estabelecimento, o contrato é um contrato de trespasse. A respeito do estabelecimento, esse é entendido como todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, assinar a alternativa correta. O contrato que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento, por alienante solvente, produzirá efeitos quanto a terceiros, mediante a verbação à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis, independentemente de publicação. Artigo 1144. 1144. O contrato que tenha por objeto alienação, o usufruto, o arrendamento do estabelecimento, alienação, usufruto, arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros, ele não colocou só, né? Produzirá efeito quanto a terceiros, depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária, o registro público de empresas mercantis, independentemente de publicação, não. E de publicado na imprensa oficial, falso. Na imprensa oficial 1144, letra A é falso. Letra B. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, contabilizados ou não, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Falso. Eles devem estar contabilizados. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. 1146. Continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação e quanto aos outros, da data do vencimento. Então é isso. 1146 ele traz essa regra. 1146. Adquirente. Qual é a regra para o adquirente? Só os contabilizados. Só os contabilizados. E o alienante. Qual é a regra do alienante? O alienante, ele pode ter uma responsabilidade por créditos contabilizados, como ele pode ter uma responsabilidade advinda de créditos não contabilizados. Créditos contabilizados. Créditos não contabilizados. Não contabilizados. E como nós vamos interpretar esse artigo? É muito simples. É porque o artigo é mal escrito, né? Essas remissões deste, essa, aquele, isso causa um prejuízo no direito, você não acha, professora Elisa? Não, professor, eu queria falar o seguinte, que o senhor também pode se candidatar nas próximas eleições aí a deputado federal, que o senhor já tem vários eleitores, o senhor vai reescrever a lei de uma maneira direta e prática. Depois de todas essas aulas, o senhor já viu todos os defeitos dos artigos, né? É verdade, Elisa. Não, mas eu não tenho vocação para a vida política, não, Elisa. Porque tem muitos interesses aí por trás da lei mal escrita, né? Não é? Não é muito. Não são todos que estão querendo que a lei esteja clear, crystal clear, límpida, não. O adquirente, só os contabilizados. O alienante, ele pode ser responsável por créditos contabilizados. E aí, um ano, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência.
desde que regularmente contabilizados. Continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos da publicação. Os créditos contabilizados 1 ano da publicação. Esse crédito contabilizado vencido, né? Será que eu fiz certo? O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizado. Ok. O devedor primitivo, solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos da publicação. Esse é o crédito contabilizado vencido. E esse aqui é o crédito não contabilizado 1 ano do vencimento. Agora sim. Não é isso? Vamos lá. O adquirente do estabelecimento, ele responde, esse artigo é daqueles. O adquirente do estabelecimento, ele responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Ok. Desde que regularmente contabilizados. Ele responde pelos contabilizados. E o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação e quanto aos outros, da data. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Adquirente. Contabilizados. Fiz errado, vou refazer o quadro. Responde. Não contabilizados. Não responde. Cometi um equívoco aqui. Olha só. O alienante, ele teve crédito contabilizado, os créditos contabilizados, e esses créditos contabilizados, eles podem ser vencidos e os créditos contabilizados não vencidos. 1 ano da publicação. 1 ano da publicação. Alienante solidário. Aqui ele é solidário. Os créditos contabilizados vencidos, 1 ano da publicação. Os créditos contabilizados não vencidos, 1 ano do vencimento. E aqui nós temos e os créditos não contabilizados. Aqui faltou isso. Exclusivo do alienante. Concordam? É isso mesmo. Ó, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, regularmente contabilizados. A contrário, censos não contabilizados, ele não responde. Continua o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação. É porque não há que se falar em responsabilidade solidária se ele não estiver contabilizado. Só posso falar em responsabilidade solidária se ele estiver contabilizado. Obrigando pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos, créditos contabilizados vencidos da publicação. E quanto aos outros, são aqueles contabilizados não vencidos da data do vencimento. O adquirente.
Enfim, eu tenho que pensar um pouco mais sobre esse artigo do estabelecimento. Deixa eu ler aqui o que o professor Santa Cruz diz a respeito desse artigo. No artigo 1146. Trespasse. O artigo 1146 do Código Civil trata da sucessão empresarial, estabelecendo que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento, desde que regularmente contabilizado. Aí ele repete o artigo. Portanto, somente as dívidas contabilizadas, isto é, constantes da escrituração regular do empresário alienante, são assumidas pelo empresário adquirente. Mas este não se livra de tais dívidas, já que permanece o alienante, né? Esse não, pelo prazo de 1 ano. Tal prazo será contado de maneira distinta, está dependendo do vencimento da dívida em questão. Tratando-se de dívida já vencida, conta-se de 1 ano da publicação do contrato de trespasse. Tratando-se em contrapartida, ele não fala. Dívida conta-se 1 ano a partir do dia do vencimento, mas eu acho que dessa forma fica melhor. Dívida vencida, ele só vai ser, claro, só posso dizer responsabilidade solidária do alienante para aquele que está contabilizado. Por quê? Porque o que adquire, ele só se torna responsável pelo que é contabilizado. O que não for contabilizado, ele não responde. Então, não há que se falar em responsabilidade solidária em créditos não contabilizados. Eu só tenho responsabilidade solidária para créditos contabilizados. Os senhores concordam? Não é isso? É isso. Professor, então, para o adquirente, a solidariedade e a contabilização dos débitos anteriores à transferência andam de mãos dadas. O alienante, na verdade, é que permanece solidário. Mas ele só vai ser solidário se estiver contabilizado. Por quê? Se não estiver sido contabilizado, o adquirente não responde. Portanto, ele responde sozinho. Não é isso? É isso. Então, letra B. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, contabilizados ou não? Falso. Porque se for contabilizado, ele não responde, mas ele permanece solidário. 1 ano para os vencidos, 1 ano do vencimento para aqueles não vencidos. E se eles não estiverem contabilizados, ele permanece como sendo responsável por eles, por aqueles créditos. Agora sim, esse quadro está ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Salvo disposição contrária, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se tiverem caráter pessoal. Nós temos regra específica a respeito dessa hipótese. 1148. Salvo disposição contrária, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. Se não tiverem caráter pessoal. Podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, nesse caso, a responsabilidade do alienante. Então, regra geral, transferência importa subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. Porque se tiverem caráter pessoal, não há que se falar em subrogação. E tem uma decisão, não sei se ela é consubstanciada em uma súmula, agora me falta essa, que o contrato de locação ele não é pessoal. Ele não é pessoal, por mais esdrúxulo que isso possa parecer. O contrato de locação, então, ele é subrogado, né? Se tem-se com alienação, a subrogação do contrato. E não há que se falar nessa hipótese. Se ele não é pessoal, não há que se falar em rescindir o contrato em 90 dias da publicação da transferência. Vocês entenderam os efeitos de você de se ter o contrato de locação como não pessoal? Isso é relevante. A cessão de créditos dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores
desde o momento da publicação da transferência, independentemente de qualquer outra circunstância. O devedor responderá por perdas e danos se, não obstante a cessão, pagar tais créditos ao cedente. 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido, produz efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor fica exonerado se de boa-fé pagar ao cedente. Falso, não. Porque ele fica exonerado se de boa-fé paga ao cedente. 1149. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende, além dos requisitos legais ordinariamente exigidos em qualquer alienação do estabelecimento, do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias da notificação. Correto, por fim, nos termos do artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Correto? Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento deste, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação. Correto? O mais interessante é o seguinte, com uma simples questão, nós estudamos um capítulo único, um título do direito de empresa. 1142. Considera-se estabelecimento complexo de bens organizados, universalidade de fato, não é universalidade de direito, organizado para o exercício da empresa pelo empresário, sociedade empresária, correto? Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com sua natureza. O nome desse contrato de transferência do estabelecimento é o trespasse. O contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produz efeito quando a terceiro, depois de averbada a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, nos termos da 8935, 8934, e de publicado na imprensa oficial. Se não restarem, é o que nós acabamos de ler, é a letra E. 1146, o adquirente do estabelecimento é isso aqui, eu vou até marcar ele aqui. 1146. O adquirente, só pelos contabilizados. Não contabilizado, ele não responde. O mais estranho que isso possa parecer, né? Afinal de contas, é a empresa, né? Não é estranho isso? Vocês conseguem vislumbrar uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica aqui? Concordam? Professor, eu não sei o que o Mário pensa, mas eu não entendi. Hipótese de desconsideração da personalidade jurídica para cobrar de quem? Não, porque se ela continua, a dívida não é do empresário, da pessoa, do adquirente, do alienante, a dívida é da empresa, entre aspas, né? Da empresa como atividade, mas a dívida é da pessoa jurídica, vamos colocar dessa maneira. Mas esse alienante é pessoa jurídica? Pode vir a ser, né? O adquirente, quando a gente pensa no adquirente da pessoa, assim, enfim. Mas isso aí você tem razão. Pode vir a ser. Porque a empresa, eu estou a tratar da pessoa jurídica, né? Estabelecimento. A pessoa jurídica, ela tem uma dívida. E alguém... Mas aí não. Aí eu estou enganado. De fato, o que se adquire é o estabelecimento, né? Não é a pessoa jurídica, né? Isso aí, com certeza. Não é a pessoa jurídica, estamos a tratar do estabelecimento. Então, adquiriu-se o estabelecimento. Se estiverem contabilizados, responderá. Se não, o adquirente daquele estabelecimento. Se não estiver contabilizado, não responde. O alienante.
ele vai ser manter-se solidário para os vencidos até um ano da publicação e aqueles não vencidos contabilizados um ano do vencimento e os não contabilizados exclusivo do alienante. Ótimo. Então a resposta aqui é a letra E, com fundamento no artigo 1145. A sociedade empresária ABC Manufaturas Limitada possui diferentes divisões de negócios no Brasil. Decidindo descontinuar determinada divisão para concentrar-se em outras consideradas mais rentáveis, aliena a planta fabril correspondente, assim como direitos, bens e obrigações atrelados à respectiva divisão. Como resultado da alienação, a sociedade resulta financeiramente mais sólida. Considerando esse caso, é correto afirmar que os contratos de longo prazo celebrados pela sociedade alienante para a venda dos produtos fabricados a partir do estabelecimento alienado só poderão ser assumidos pelo adquirente por meio de acordo de cessão contratual com a aprovação expressa das respectivas contrapartes. Essa prova está bem difícil. O negócio jurídico celebrado qualifica-se como trespasse do estabelecimento. Aliena a planta fabril correspondente. É válido entre as partes desde a sua celebração, mas sua eficácia perante terceiros requer a averbação no registro público de empresas mercantis e publicação na imprensa oficial. Eu acho que essa letra B. Vou conferir o gabarito aqui. Essa gabarito é a letra B. Vamos lá. B. Gabarito letra B. O fundamento da letra A seria o 1143, né? Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, isso foi considerado pela banca. A letra A, por meio de acordo de cessão contratual, pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Pode o estabelecimento ser objeto, enfim. O contrato tem por objeto alienação, usufruto, arrendamento. O contrato de longo prazo celebrados pelas sociedades, a partir só poderão ser assumidos pelo adquirente por meio de acordo de cessão contratual? Não. Alienação, usufruto, arrendamento, no 1144. Correto? E só produz efeito quanto a terceiros depois de averbado, ou seja, quanto às partes contratantes, efeitos imediatos, né? É a letra B, correto, com fundamento no 1144. Letra C. Além da averbação no registro público, competente e publicação na imprensa oficial, a eficácia da alienação depende ainda do pagamento de todos os credores ou do consentimento expresso ou tácito destes? De certa forma, se o alienante... Não, isso é falso. Mas desde que, você não pode se esquecer dessa condição do 1145. Desde que não restarem ao alienante bens suficientes para solver o seu passivo. Concordam? Então, é só nessa hipótese. Letra C. A sociedade alienante poderá ainda ceder ao adquirente, como parte do negócio jurídico celebrado, os créditos já contabilizados em decorrência da exploração do estabelecimento, nesse caso, após a publicação da transferência do estabelecimento, ou a contraparte devedora, o cliente que pagar o crédito cedido à sociedade alienante, não será considerado liberado de sua obrigação, independentemente de qualquer outra providência. O cliente que paga o crédito cedido à sociedade alienante, não, porque se ele estiver de boa fé, vale o pagamento, né? A transferência importa subrogação dos contratos, a cessão dos créditos, ou seja, dos direitos a receber, dos recebíveis, vamos dizer dessa maneira, referentes ao estabelecimento transferido, produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores, aos clientes, né? Desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor fica exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Após a publicação da transferência do estabelecimento, a contraparte, o cliente que paga o crédito cedido à sociedade,
não será considerado. Não. O devedor fica exonerado se de boa-fé paga ao cedente. Artigo 1149. Não ficou exonerado? 1149. Produz efeitos, mas ele se exonera se ele paga de boa-fé. Aqui ele não falou isso, né? Eu acho que ficou... Sempre a VUNESP deixa alguma dúvida aí no ar, né? Letra E. O adquirente do estabelecimento responde pelos débitos associados ao estabelecimento alienado e anteriores à alienação, contabilizados ou não falso. Aqui, ó. 1146. Vou tirar uma foto desse quadro. 1146. Estamos bem? Todos aí estão tão silenciosos? Vamos ver a questão 3. Em relação ao estabelecimento empresarial. Ó, prova agora, saiu do forno. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza? Verdade. 1143. É do Rio Grande do Sul, prova lá do provimento. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. 1143, verdade. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 2 anos subsequentes à transferência, aplicando-se tal proibição, no caso de cessão, arrendamento ou usufruto do estabelecimento pelo prazo de 3 anos. Nessas hipóteses, é pelo prazo de duração do contrato. Ó, 1147. É 5 anos também, não são 2. Não havendo autorização expressa, quem aliena não pode fazer concorrência a quem adquire nos 5 anos subsequentes à transferência. Ponto. Não havendo autorização expressa, o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos, 2 anos não, 5 anos, falso. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista persiste durante o prazo do contrato. No prazo de arrendamento ou de usufruto do estabelecimento, a proibição prevista persiste durante o prazo do contrato. Ok? Ótimo. Letra B, com fundamento 1147. Letra C. Independentemente de não restarem bens suficientes para sobrer o passivo, falso. Já vimos isso. Só se não restarem bens para a solução, né, para se solver o passivo. A eficácia da alienação depende de todos, pagamento de todos, ou consentimento deste modo expresso ou tácito em 30 dias da notificação. Falso, letra C, com fundamento 1145. 4. A D. A transferência não importa a subrogação ao adquirente dos contratos estipulados para... Não, falso. Regra geral, sim. Por quê? Só em disposição em contrário, 1148, salvo disposição em contrário, a transferência, regra geral, a transferência importa, sim, subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. Letra D, equivocada. Letra E. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o primitivo solidário obrigado pelo prazo de 2 anos, 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos, da publicação, ficando exonerado perante os devedores em relação aos vincendos? Não, os não vencidos são os vincendos, né? Vincendos. Ó, vamos fazer o nosso intervalo aí, de 10 minutinhos, e nós já voltamos aí para a nossa segunda parte, tá bom? Comércio eletrônico. Enunciado 488. Tem vários.
Já que você aí, aproveita e lê o 489 para a gente. Espera aí. 489 diz respeito a, no caso de microempresa, de empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, dispensados da publicidade de seus atos, os prazos estabelecidos no Código Civil contam-se da data do arquivamento do documento, só da averbação, e não da publicação na imprensa oficial, porque, por óbvio, são dispensados da publicação. Exatamente. Mas eu também tenho um outro, professor, que é o 490, que fala que aquele prazo de 5 anos pode ser revisto judicialmente, ser considerado abusivo. Ah, tá. Isso é verdade. Vamos passar por eles, então. Vamos começar da súmula. O artigo 1142 considera-se estabelecimento do complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Temos a súmula 451 do STJ. Então, vamos lá. Súmula 451 do STJ. É bom que nós... O que diz a súmula 451 relativamente a esse artigo? Que é legítima penhora da sede do estabelecimento comercial. Bom, perfeito. É legítima penhora da sede do estabelecimento comercial. E o 645 súmula do STF. O 645 do STF. Aí diz que é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Ótimo, essa é clássica. A 488, você já falou da penhora do site. O 393 da quarta jornada de direito civil. Enunciados. A validade da alienação do estabelecimento empresarial não depende de forma específica, observado o regime jurídico dos bens que a exijam. Ok? Então, a princípio, o trespasse não tem uma forma jurídica pré-determinada. Você só vai atender às regras, por quê? O que compõe o estabelecimento? As regras dos elementos que compõem o estabelecimento, não é isso? É. 393. Depois nós temos o 1144, Registro Público de Empresas Mercantis, o enunciado 489, nós já falamos, que é a respeito da publicidade do microempresário, do empresário, não é, de pequeno porte, da quinta jornada. Depois nós temos lei de falência, nós temos aí outros artigos da transferência, esses artigos da sucessão, no 1146, nós temos sempre com o Código Tributário Nacional, por isso que nós temos aqui CTN, o 489, mais ou menos, mais uma vez é trazido, 489, é o que você disse agora, né? No caso de microempresa, ele é empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, dispensados de publicação dos seus atos, os prazos estabelecidos contam-se da data do arquivamento do documento no registro próprio. Aqui, ó. Eles fazem muitas remissões, né? Artigos 1043, 1051, 1063, 1084. Ok, o enunciado 490, o 490, a ampliação do prazo na hipótese de abuso, né? Depois temos os artigos 346, 1152 do Código Civil, artigo 13 da 8.245, enunciados 234, 489 já vimos, o 234. Vamos lá nele. É quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente. Fica cancelado o enunciado 64. Portanto, o contrato de locação do ponto não automaticamente quando do trespasse do estabelecimento. Vixe, será que aquela minha manifestação foi com base no 64 e eu estou desatualizado? Agora eu fiquei em dúvida.
Deixa. Qual manifestação, professor? O senhor Eu falei falou... que ele era o contrato era pessoal, não era pessoal para fins de trespasse e, portanto, ele permaneceria a manifestação. E aí eu não sabia ao certo se era o enunciado, se era uma decisão judicial. Não, calma. Existe uma discussão a respeito da aplicação dessa regra do trespasse do 1148 ao contrato de locação em virtude de haver divergência sobre a natureza pessoal dessa espécie contratual. O entendimento que tem prevalecido na doutrina, porém, é pela interpretação extensiva do artigo 1148, afirmando-se que, em eventual contrato de locação firmado pelo empresário alienante, haverá sim a subrogação do empresário adquirente. O fundamento para isso, nesse sentido, confira-se o teor do enunciado 8 da Jornada de Direito Civil do CJF. A subrogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não possua um caráter pessoal, é a regra, incluindo o contrato de locação. Está valendo, então, o contrato de locação como... Mas, professor, qual que é esse enunciado? 8º das jornadas de direito comercial do CJF. Então é jornada de direito comercial agora, né? É a subrogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não tenha um caráter pessoal, é a regra geral, né? Entendi. Elisa, vamos aqui para a próxima questão. Então, e por fim, o artigo 290 do Código Civil, 489. Mas assim, muito bom. A subrogação do adquirente nos contratos de exploração do estabelecimento, regra geral, incluindo o contrato de locação. Uma interpretação do artigo, né? Cláusula da não concorrência. Só quero trazer duas expressões aqui importantes para que os senhores tenham em mente. Aviamento é a aptidão que um determinado estabelecimento possui para gerar lucros ao exercente da empresa. Aviamento, então, é a aptidão para gerar lucros. E clientela é conjunto de pessoas que mantém com o empresário relações jurídicas constantes. Só isso. Aptidão para gerar lucros. Aviamento. Eu deveria até parar a gravação aqui, mas se vocês soubessem que na época da faculdade eu tinha um verdadeiro pânico de direito empresarial, eu detestava direito empresarial. O mundo dá voltas, né? E hoje eu tô vira e mexe aí só envolvido com direito empresarial. Mas eu não consegui entender o direito empresarial de forma alguma. Mas é muito simples. Não é muito simples. É simplíssimo. Simplíssimo. Posso falar simplíssimo, professor Elisa? Simplíssimo. Simplíssimo. Elisa, vira e mexe, eu tô aqui com o Mário, surgiu uma dúvida, a gente fala assim, chama a Elisa, porque... Né, Mário? Pode chamar, professor, pode chamar, Mário, estou à vontade. Com certeza. O nome empresarial, porque vamos resolver uma questão de nome agora. Ele pode ser uma firma, como ele pode ser uma denominação. Qual é o núcleo da firma? É um nome civil. O núcleo da firma. Então, a firma ela é composta por um núcleo que obrigatoriamente é um nome civil, mais uma outra expressão facultativamente designativa da atividade. Facultativamente, uma expressão designativa atividade.
atividade. Já a denominação, qual é o núcleo? Qualquer expressão linguística. Qualquer expressão. Mas, obrigatoriamente, a atividade. Então, quando você se deparar com uma firma ou uma denominação, você tem que ter em mente o seguinte: o nome civil como núcleo e facultativamente, indicação facultativa da atividade. E a denominação, ela tem como núcleo qualquer expressão, e obrigatoriamente como atividade. E os senhores podem resolver até muitos exercícios, sim? Mas segurança absoluta a respeito de qual nome cada uma daquelas pessoas, daqueles tipos, só depois dessa aula. Eu estou ficando muito arrogante? Eu espero que não, hein? Mas não é não. Não, professor, o senhor é extremamente didático, só isso, perfeito. Elisa, você tem segurança para falar sobre os nomes empresariais? Se eu perguntar para você numa prova oral? Não, professor, eu sempre tenho muita dúvida nessa matéria, mas eu não tinha visto a sua aula ainda dessa parte. Ah, você não tinha assistido? Então tá. O Mário acho que já assistiu essa aula. Vamos lá. Você vai pensar numa pessoa. Você vai pensar numa pessoa. Essa pessoa, ela está usando um colete. E dentro do bolso desse colete, ela tem uma comanda. Mas é uma comanda bem simples. Então, eu tenho um indivíduo, eu tenho um colete e eu tenho uma comanda simples. Do outro lado, eu vou ter uma lata. Eu vou ter um pneu. Essa lata está em cima desse pneu. E dentro dessa lata, eu vou ter ações. Mas não é a sociedade por ações. E aqui, no meio, vocês vão se lembrar de duas: sociedades anônimas e cooperativas. Agora, Elisa, você, juntamente com o Mário, vocês vão completar o quadro da seguinte forma: esquerda, firma, no meio, denominação, e à direita, firma ou denominação. Firma, indivíduo, empresário individual. Qual o nome que ostenta o empresário individual? Firma. Só firma. Colete. Que é isso? Que não faz o menor sentido. Sim, faz. Sociedade em nome coletivo. Só tem firma. Comanda simples, comandita simples. Sociedade em comandita simples. Denominação: sociedade anônima e as cooperativas. E firma ou denominação: lata.
me lembra limitada. A sociedade limitada. Se eu tenho SA, Sociedade por Ações, e aqui eu tenho ações, eu estou a tratar, obviamente, da comandita por ações. Se a esquerda é comandita simples, a direita é comandita por ações. Comandita ações. E qual é a marca do pneu? É o pneu Pirelli. O que lembra você quando eu falo Pirelli? E eu estou falando de direito empresarial, de pessoas que exercem atividade empresária. O que eu estou falando? Estou parecendo o professor Raimundo, se lembra dele? Captei vossa mensagem. Elisa, é o Eireli. É o Eireli. Eireli. Então, resolvemos o problema do nome empresarial, Elisa. Simples assim. Simples assim. Professor, mas eu acho que eu tinha também dúvida se era o nome, era quando era firma e quando era denominação. Mas agora que o senhor falou, ficou mais fácil, que firma, o núcleo é o nome civil, né? E facultativamente, a atividade. É o objeto. Tá. Sim, isso aqui, pode bater o martelo. Não tem exceção, não muda nada, é isso, definitivo. Definitivo. Agora, no nosso ordenamento jurídico, é assim. Então, firma. Quem é firma? Empresário individual, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples. Denominação. Quem tem denominação? Sociedade anônima e cooperativa. E quem pode ter firma ou denominação? A limitada, comandita por ações, e a Eireli. E aquela que nós sabemos, a sociedade em conta de participação. Em conta de participação. A sociedade em conta de participação não pode ter nome empresarial. Nome. Não pode ter um nome empresarial. Agora, vocês já ouviram falar uma firma, que eles falam firma individual, em contraponto à firma social? Por quê? Porque eles estão se referindo à firma do empresário individual, ao nome do empresário individual, ao nome do empresário individual. Portanto, é a firma individual. E essa firma da sociedade em nome coletivo, da comandita simples? Essa firma, ela é chamada de firma social. Firma social. E essa é a firma individual. Agora, nós temos algumas regras muito simples, específicas para o nome. O que é o nome? A firma ou a denominação que obedece às regras do capítulo 2 para o exercício da empresa como atividade. E o que se equipara ao nome empresarial para ser protegido pela lei? Sociedade simples. A sociedade simples, que é a sociedade que não é empresária, ela tem denominação. A denominação das associações e fundações. Então, qual é o nome da sociedade simples, associações e fundações? Denominação. 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 O empresário, que empresário? Um empresário individual. Um empresário individual opera sobre firma
constituída pelo seu nome, vão seguindo aí, 1156, pelo seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, a designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero de atividade. Facultativamente, se quiser, um nome. Não é isso? Ok. O artigo está em consonância com o nosso quadro. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada. Quais são essas sociedades? Em nome coletivo e a comandita simples. São essas duas aqui. Sociedade em nome coletivo e sociedade comandita simples. Essas operam sob firma. E qual é essa firma? Firma social, artigo 1157, no qual somente o nome daqueles poderão figurar. Qual aqueles? Aqueles sócios que possuem a responsabilidade ilimitada na sociedade em nome coletivo. Então, aqui, o nome empresarial, sociedade que possui sócios de responsabilidade limitada, sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples. É a firma social. A sociedade em que houver sócio de responsabilidade ilimitada operará sob firma na qual somente o nome daqueles que possuem a responsabilidade ilimitada podem figurar, bastando para formá-la, é o artigo 1157. Ao nome de um deles a expressão e companhia. E companhia, firma social, não é o quê? Nome civil, facultativamente atividade, mas ainda tem mais uma regra. Então, eu tenho, ao final, a expressão e companhia, por extenso ou abreviado. Sempre pode ser por extenso ou por abreviado. Não tem problema, sempre. Por extenso ou abreviado. Professor, mas aí nesse caso é só para a sociedade em comandita simples em nome coletivo? Sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples. Calma, vamos chegar nessa parte aqui. Daqui a pouco vamos falar sobre ela. Somente o nome daquele sócio com responsabilidade ilimitada. Então, há de se perquirir qual é o sócio que tem responsabilidade ilimitada. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: mas e companhia? Mas isso não vai me lembrar a sociedade anônima? Não, sabe por quê? Porque nos termos da Lei 6.404, a Lei da Sociedade por Ações, a denominação da sociedade anônima, a expressão companhia, ela é no início ou no meio. Tranquilo? Já resolvi o meu problema. Então, se eu tiver companhia no início ou no meio da denominação, e obrigatoriamente eu já vou saber que é uma sociedade anônima. Ou então a expressão SA, ou então a expressão SA, porque essa aqui não disse que eu tenho SA não, correto? SA é sociedade anônima. E se for a palavra companhia no início ou no meio, nos termos da 6.404. Nessa sociedade em nome coletivo, todos os sócios possuem responsabilidade ilimitada. No artigo... Os senhores têm que ir no artigo 1039. Somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações. Sociedade em nome coletivo. Então, eu vou colocar aqui. Todos possuem RESP ilimitada. Todos possuem RESP ilimitada. Se todos possuem responsabilidade ilimitada, qualquer um deles pode ter um nome na firma social. Inclusive todos. Qualquer ou todos. Mais. E companhia ou e companhia. E cia, aquelezinho, né? Não vou saber escrever aquele i. Aquelezinho, né? Tem algum nome especial para aquele i? É o i que parece uma clave de sol? Eu acho E que companhia.
Eu acho que é o e-comercial, né, que dá o nome. E companhia. Vou colocar aqui. E companhia. Tudo bem. É aquelezinho. Então, na sociedade não coletivo, todas as pessoas físicas, somente pessoas físicas, nos termos do 1039, respondem todos os sócios, então todos podem ter um nome, ou então somente um deles, e a expressão e companhia. Eu posso ter atividade? Posso, facultativamente, mas sempre a expressão e companhia, ou um ou todos. Né? Óbvio, se eu tenho todos, eu não terei a expressão e companhia, não faz sentido. Perfeito. Já no comandita simples, apenas o sócio comanditado possui responsabilidade ilimitada. Firma social. Né? Na verdade, aqui é firma social. Deixa eu colocar aqui. Firma social. Quem possui responsabilidade limitada? O nome da firma é somente do sócio com responsabilidade limitada. Ok, vocês já sabem disso. O sócio comanditado, que se difere do sócio comanditário. Então, é vedado o uso do nome civil do sócio comanditário na firma social. Né? Artigo 1056, que vai tratar aqui da comandita simples. Olha que interessante como o código é organizado. Se os senhores forem observar, nós começamos aí com a sociedade simples, que já tratamos ontem. Depois, empresário individual, nós tratamos logo no início. Depois, sociedade não coletivo. Olha que interessante. Sociedade em comandita simples. Está vendo? A regra, a organização. Sociedade em comandita simples. Na sociedade em comandita simples, tomam parte duas categorias de sócio. Os comanditados, que são pessoas físicas responsáveis solidária e limitadamente pelas obrigações sociais. E os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Ok. O contrato deve discriminar quem é um e quem é o outro. Ok. Aplico à sociedade em comandita simples as normas em nome coletivo. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Ok, porque lá, em nome coletivo, todos têm responsabilidade limitada. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade, de fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito à responsabilidade de sócio comanditado. E pode o comanditário ter constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Ser constituído. O comanditário ele pode ser procurador. Somente após modificação do contrato somente após a verbada modificação do contrato produz efeito. Quanto a terceiros, a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo de credores. Né? O sócio comanditário não é obrigado à reposição dos lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Depois dissolve-se de pleno direito. Essa aí é a sociedade em comandita simples. Em nome coletivo, somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade em nome coletivo e respondem todos os sócios solidários limitadamente pelas obrigações sociais 1039. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. O contrato deve mencionar, além das indicações do 997, a firma social. Aí os senhores podem estar se perguntando assim, mas por que isso, firma social? Firma social, na verdade, o direito tem muito isso, e eu levei muito tempo para me dar conta, que não é nada mais do que uma simples diferenciação. Eles utilizam, às vezes, uma expressão social, não com um significado em si, correto? Mas simplesmente para diferenciá-lo da firma individual. Da mesma forma que nós temos sociedade simples e sociedade empresária. Firma social. Então, os senhores estão entendendo como nós estamos lá no nome, mas aqui as regras estamos a tratar aqui? A administração compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma privativo dos que têm os necessários poderes. E quem são aqueles que têm todos os sócios
com responsabilidade limitada, porque todos os sócios, né? Então, a administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma privativo dos que têm os necessários poderes, dos sócios. O credor particular do sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. E pode fazê-lo quando, nessas situações, a sociedade houver sido prorrogada tacitamente, etc. A sociedade dissolve-se de pleno direito por qualquer das causas do 1033 e se empresária também pela declaração de falência, né? Porque, claro, nós podemos ter uma sociedade simples com a estrutura de uma sociedade em nome coletivo, não podemos? Podemos, nós já vimos isso. Então, vamos voltar lá para o nome. O nome, voltamos aqui para o nome. É rápido isso. Então, a sociedade que tenha sócio com responsabilidade limitada, quais são elas? Sociedade em nome coletivo, todos possuem responsabilidade limitada, ou a comanditriz simples, somente o comanditário, aí somente o nome daqueles que têm a responsabilidade limitada vão figurar nos termos do artigo 1157, somente aqueles nos termos do 1157. É o comanditado, né? Não, é o comanditado. O ilimitado é o comanditado. Eu sempre tenho essa dificuldade também. O comanditário, ele não. Ele responde não. É o comanditado. Comanditado. Bastando para formá-la, a firma social, a expressão em companhia e sua abreviatura aqui. E companhia. Mais e companhia. Mais e companhia. Ok. Ficam solidário e ilimitadamente responsável pelas obrigações contraídas sobre a firma social aquele que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade que trata esse artigo. Já vimos isso lá das exposições pertinentes à sociedade em nome coletivo e à sociedade em comandita simples. Agora, resolvemos a questão. Isso aqui já resolvemos essa questão. Aí agora ele vai lá para a sociedade limitada, firma ou denominação. Pode a limitada adotar firma ou denominação integrada pelas palavras final limitada ou sua abreviatura. Então, se for firma, nome civil, facultativamente atividade, mais o limitada, o nome mais o limitada. Sempre. Núcleo, denominação, qualquer expressão, mais atividade, mais o limitado. Falou limitada, você vai conseguir identificar simplesmente que é limitado, mas às vezes, a princípio, você não consegue identificar se é firma ou denominação, porque se estiver, pode ser firma ou denominação, você precisa analisar melhor com documentos para saber se aquilo é firma ou denominação. Mas se estiver limitado, você já sabe identificar que é limitada. Então, pode ser firma ou denominação. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios e o modo indicativo da relação. O nome de um ou mais sócios. A denominação designa o objeto da sociedade, sendo permitido o nome de um ou mais sócios. Tá vendo? Então, a gente não consegue, a princípio, só como análise superficial, dizer se é firma ou denominação. Não tem como. Já vou lhes adiantando. Porque a firma pode ser... A firma é composta... Olha como ele se utiliza. Será composta com o nome de um ou mais sócios. Nós já sabemos disso, porque o núcleo da firma é o nome civil e mais a atividade. Mas esse nome civil tem a relação social. Filhos, pai, filhos, né? Essa modo indicativo da relação. Irmãos. A denominação deve designar o objeto da sociedade. Nós sabemos disso, porque obrigatoriamente a denominação traz a atividade. Exato. E simplesmente quando você omite limitada, a responsabilidade é solidária e limitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação. Ok. Sociedade cooperativa, denominação mais cooperativa. Fácil. Sociedade cooperativa. Sociedade anônima opera sob denominação, já falamos sobre isso. Designativo do objeto social, qualquer expressão mais obrigatoriamente a atividade, e sim.
integrados pela expressão SA, sociedade ou companhia, por extenso ou abreviadamente. Sempre SA e companhia. Por quê? Sociedade anônima. Sociedade, se tiver SA, pode ser antes ou depois, porque não há risco de confusão. Mas essa aqui vem e companhia, sociedade anônima completiva. Aí esse companhia vem companhia São Joanense de tecidos, por exemplo. É uma companhia que nós tínhamos aqui, Sociedade Anônima, próximo à minha cidade. Companhia. E aí, ao final, seria Companhia São Joanense, Sociedade Anônima, né? Ou Companhia São Joanense. São Joanense e companhia não faz sentido. Não faz sentido isso. Mas eu poderia... Companhia, é difícil pensar assim, de forma hipotética, mas quando nós temos um caso específico, nós conseguimos identificar assim, na mesma hora com essas regras. Então, a sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, pelas expressões sociedade anônima ou companhia. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que age concorrido. Qualquer expressão. Qualquer expressão. Eu vou falar aqui o artigo para vocês da SA. Sociedade anônima, que pode ser escrito por extenso. Tá, ok. Caso se opte pelo uso da expressão companhia, deve-se usá-la no início ou no meio, mas nunca no final. Artigo 3º da 6.404. A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, vedada a utilização da companhia ao final. O artigo 3º da 6.404. Ok? Embora a sociedade deva usar a denominação social, espécie de nome empresarial, que normalmente é formado por uma expressão linguística, qualquer... Aí os senhores vão sempre agora trazer mais um ingrediente aí na nossa receita. Quando eu digo qualquer expressão, eu estou, a princípio, excluindo o nome civil. Não na companhia. Na companhia pode ser, inclusive, a denominação ser formada pelo nome do fundador, porque o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 6.404, ele autoriza. Não tá, estamos juntos aí? Permite que o nome do fundador, de acionista ou pessoa que tenha contribuído para o sucesso do negócio conste da denominação. Ereli, firma ou denominação inserido, conforme o caso, as expressões, né? Ereli. Ao final, Ereli. Comandita por ações, você sempre coloca a expressão comandita por ações, conforme o caso. Então é isso. É isso. Ficou difícil? Não, nós temos aqui, ó. Aqui, 1161, 1162. O nome do empresário deve se distinguir de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Lá na 8934, veracidade e novidade. Se lembra disso, né? Se lembram disso. O nome não pode ser objeto de alienação e aí temos outras regras. Mas aqui vamos lá. Em relação ao registro e o nome empresarial, o ato sujeito a registro, ressalvado as disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este conhecia. Isso é verdade. 1154. O ato sujeito a registro, ressalvadas as disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. O terceiro não pode alegar ignorância desde que cumpridas as referidas formalidades. Ok? 1154, parágrafo único. Tá certo a letra A. Questão da VUNESP, do Rio Grande do Sul. Essa prova de empresarial lá no Rio Grande do Sul foi tida como muito difícil, disseram. Pena que foi anulado. Não. Foi anulada a segunda fase, né? A primeira fase não foi anulada.
nós vamos ter a segunda fase agora no início de dezembro. Então, eu já vou para o Rio Grande do Sul e de lá já vou para Alagoas. Espero fazer a segunda etapa. B. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida para o empresário e para as sociedades simples e empresárias será requerido pelo sócio com poder de gestão e, no caso de omissão ou demora, por qualquer um dos sócios, sendo que os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 20 dias da lavratura dos respectivos atos. 1151. O registro dos atos sujeito às formalidades do 1150 será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Não. É a pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, por qualquer um dos sócios. Qualquer interessado. Ele não falou interessado, né? Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias. Não é 20 dias. Até aqui não estaria errado. O prazo é que está errado. Porque sim, será requerido pelo sócio com poder de gestão. Isso não está equivocado. Pela pessoa obrigada em lei, no caso de omissão, pelo sócio ou qualquer interessado. Sim. E no caso de omissão, por qualquer um dos sócios. Ele foi omisso, né? Ele foi omisso. Ele não falou qualquer interessado. Não é? E é o prazo de 30 dias. Requerido além do prazo previsto nesse artigo, o registro somente produz efeito a partir da data da concessão. É aqui que nós temos que nos ater lá no RCPJ, porque no RCPJ não fala, mas também nem poderia falar, né? Porque aqui nós estamos tratando aqui. Mas em que? Ele está falando tanto do registro da empresária quanto da simples aqui. Mas no RCPJ, na Lei 6.015, não fala aquele prazo, Elisa. Você lembra que a gente estava buscando aquele prazo no RTD? Não fala na 6.015, fala no RTD. O fundamento é aqui, é esse artigo. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias da lavratura. Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produz efeito a partir da concessão. As pessoas obrigadas a requerer o registro respondem por perdas e danos no caso de omissão ou demora. Letra C. Para fins de registro, cumpre a autoridade competente a qualquer tempo verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados, obrigando-se a comunicar no prazo de 30 dias ao representante do Ministério Público eventuais... Será que é isso? 1153. Cumpre a autoridade competente antes de efetivar o registro verificar a autenticidade e legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados. Não é a qualquer tempo, falso. Letra D. É vedada a utilização de firma na sociedade anônima e na sociedade em comandita por ações? Falso. Aqui, ó, comandita por ações firma, que obrigatoriamente deverão adotar a denominação designativa do objeto social? Falso, falso, falso. Letra D equivocada. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação? Verdade. É aqui. Acabei de ler isso. 1864. Isso é verdade. Exceto se o adquirente do estabelecimento, por ato entre vivos, exercer a mesma atividade empresarial? Não, não há. O adquirente do estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação do sucessor. Aqui é mais ou menos isso, mas não é isso. 1164, parágrafo único. O adquirente do estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. Então, aqui, quitação do preço, não tem nada disso. Nada disso. Então, ó, embora os senhores possam me imaginar, eu sei que os senhores não pensaram nisso. Nós fizemos muito hoje, viu? Nós tratamos de muitos assuntos hoje.
Então, com esses 4 exercícios aí que nós resolvemos, nós avançamos bastante. Eu vou encerrar a aula por hoje e eu vou abrir aqui para que a Elisa se manifeste, caso ela queira, para o Mário se manifestar também. Professor, eu adorei a aula. Nossa, eu achei sempre muito proveitosa. Essa parte do nome empresarial é uma parte que eu tenho muita dificuldade e eu vou trabalhar bem esses pontos, porque eu acho que eles são sempre cobrados e realmente fazem a maior confusão na cabeça da gente, se a gente não tiver preparada aí com o seu esquema do desenho, do indivíduo, com colete e tudo, né? Eu queria só perguntar para o Mário, professor, quais são as que têm firma e quais as que têm denominação. Vamos lá, Mário. Cara, você não vai ficar numa saia justa, afinal de contas, você vai tirar de letra. Não, isso aí, na realidade, eu tinha muita dúvida, né? Porque do outro curso que nós fizemos, essa aula específica, eu faltei, cheguei a perguntar a você, você falou, pô, Mário, volta lá, é é verdade. Lembra disso? Lembro. Eu tinha faltado. Então, agora você estava falando aí, eu estou aqui anotando e estou lendo para ver a coisa, para poder começar a fixar. Realmente é muito complicado. Eu me lembro desse tipo mnemônico, né? Dava para lembrar, mas eu tinha e ainda tenho, né, alguma dificuldade com relação à firma, denominação. É uma coisa que eu vou ter que me aprofundar nisso aí realmente. Que eu sei que cai e é uma coisa... você buscar por esse mnemônico legal. Agora, o que a Elisa perguntou, firma e denominação, qual é aí complica. Eu vou falar aqui uma coisa em off essa estrutura. Você não pode assinar. Você não pode assinar. Então, acho que isso aqui esclareceu todas as nossas dúvidas, assim, de uma vez por todas. Não é isso? Eu vou tirar uma foto e vou enviar aqui, porque a dúvida que nós temos é justamente quanto a isso. Esse livro é muito bom desse professor. Qual é o nome dele, hein? É o curso de Direito Empresarial do professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Eu tenho ele, né? Deixa eu ver. É aquela sinopse de concurso, não? Não é a sinopse, é não. o curso. Eu tenho. Você tem o Direito Empresarial sinopse. Na sinopse não tem. Professor, o senhor não pode mostrar só a capa dele? É branca, claro. Ou é branca e verde? Perdão. Então eu não tenho, não. Tá, obrigada. Eu vou tirar uma foto da capa, tá bom? Quando você está tirando, eu posso ler aqui o que fala o outro? Pode, por favor. É o seguinte, firma. A palavra firma está relacionada ao nome ou à assinatura de pessoa, para efeitos de ser uma espécie de nome empresarial. A firma é mais utilizada por empresário individual. Daí o porquê do uso firma individual, pois seu nome de pessoa física deverá constar em sua inscrição na junta comercial. Por exemplo, João da Silva ME, conforme artigo 1156. Na firma empresário individual deve constar seu nome de pessoa física completo ou abreviado, podendo ou não ter acrescido de uma designação mais precisa para a sua pessoa, como João da Silva, Bigode EPP, ou do ramo de sua atividade, por exemplo, João da Silva, comércio de bebidas EPP. Da mesma forma, a firma deve ser usada por sociedade em que haja sócios de responsabilidade limitada, devendo constar no nome empresarial o nome civil de pelo menos um dos sócios, artigo 1157, 1158, parágrafo 1º. Contudo, 1158 faculta a sociedade limitada a adoção de firma ou denominação, desde que acompanhada da palavra limitada ou sua abreviação LTDA. A denominação significa designação que deve ser formada pelo objeto social da sociedade. Assim, a denominação é utilizada pelas sociedades empresárias e deve expressar o objeto da sociedade em seu nome empresarial, artigo 1158, parágrafo 2º.
Em outras palavras, o objeto social deve fazer parte da denominação, como Macedônia Indústria de Calçados Limitada. Ressalta-se que a denominação pode ser formada com o nome de um ou mais sócios, ou pode ter um elemento ou expressão fantasia, por exemplo, formado pela sigla composta das letras iniciais dos nomes dos sócios. Aí dá exemplo de sociedade limitada, já sociedade cooperativa, aí fala por sua vez, sociedade anônima, mas não falou do jeito que você colocou aí bem claro. É aquela questão do roda, roda, roda e avisa, né? Falta um meio comercial. Mas aí você, eu acho que essa forma como nós colocamos aqui, se você decorar todas essas hipóteses, ficou muito simples a questão do nome empresarial. Você não achou que ficou fácil? Sim, fico. De qualquer forma, olha só, eu vou mandar o material aí para vocês. É tudo mais que eu disser aqui vai ser, estamos a repetir, entendeu? Então, a Elisa agora, ela não está presente. Elisa? Então, Mário, então vamos encerrar a nossa aula. Elisa. Vamos. Elisa, alguma coisa mais? Não, eu estou aqui sim, não está ótimo, professor. Eu até tirei a foto do dicionário italiano e mandei. Então tá. Elisa, então a gente pode bater o martelo no nome empresarial, né? Sim, podemos. Você viu que aí depois, professor, o senhor me fala do curso das 13 às 15, como funciona. Tá, você quer que eu te fale agora? Pode ser. Posso. Então tá. Então, Mário, eu vou só explicar o curso para Elisa, então eu vou parar a gravação